Então vamos começar do começo. Antes de tudo, a verdadeira história por trás do Drex. Só pra gente recapitular, antes da gente falar sobre futuro, eu preciso te contar uma coisa que poucas pessoas sabem. O Drex, o Real Digital, ele não é novo. Na verdade, ele começou a ser planejado já há alguns anos. Ele passou por 3 nomes diferentes, foi cancelado algumas vezes e agora voltou completamente diferente da proposta original. Mas o que é o Drex? Essa sigla significa Real Digital X, é a versão brasileira do que a gente chama de CBDC, ou Central Bank Digital Currency, ou uma moeda digital emitida por um banco central, nesse caso o Banco Central do Brasil. E esse projeto começou lá em 2020, 5 anos atrás, como o Real Digital e tinha uma ideia inicial revolucionária, que era usar a blockchain para emitir contratos inteligentes, tokenizar ativos. Era como se finalmente o Brasil estivesse abraçando a tecnologia e passando a aproveitar os seus benefícios, como transparência, segurança e imutabilidade. Só que em 2025 o Banco Central recalibrou esse plano e a primeira versão, de 2026, vai ser sem blockchain e sem tokenização na largada, focada no uso de atacado, wholesale, que eu já vou te explicar, principalmente na conciliação de ônus e garantias entre instituições. Então a ideia é que o Drex ele estreia em 2026 meio que nos bastidores, ainda sem blockchain, para resolver meio que os tijolos do crédito. O varejo, se ele vier na frente, é uma etapa futura. Mas se você entender exatamente o que é bom e o que é ruim sobre o Drex, a gente precisa entender os 2 tipos de CBDCs que existem, tá? Basicamente tem 2 tipos hoje no mundo, que entender isso é crucial para entender o que está em jogo. O primeiro deles é a CBDC Wholesale, ou atacado, que é usado só entre bancos e grandes instituições. Você, usuário, nem percebe que ele existe. E é exatamente onde o Drex começa a operar em 2026. E do outro lado a gente tem a CBDC Retail, de varejo, que aqui é onde a coisa fica séria. As pessoas físicas e jurídicas passam a utilizar a CBDC para as transações comuns do dia a dia. E só para você saber, o Brasil ainda não anunciou o Drex Retail, tá? Para 2026. A gente está falando de um possível caminho para o futuro. E isso é o que já acontece um pouco num outro país que não é tão semelhante com o Brasil, mas se começar a ficar parecido, preocupa: a China. A China já implementou uma CBDC chamada de Yuan Digital. E o piloto do ECNY é o maior do mundo e atingiu 7 trilhões de yuans em transações até junho de 2024. Para deixar as coisas mais simples, pense nesse wholesale, no atacado, como uma estrada de serviço usada só por caminhões que você nunca vê. Já o retail, o varejo, seria como se todo brasileiro tivesse que andar numa estrada onde o governo controla o pedágio, o limite de velocidade e até para onde você pode ir. No fim das contas, uma CBDC de varejo transforma o seu dinheiro em algo parecido com aqueles pontos de milhagem, sabe, do cartão de crédito? Eles expiram, só funcionam em alguns lugares e as regras mudam quando a empresa decide. A diferença é que nesse caso, quem decide tudo é o governo. Então imagina que você é uma pessoa que consome muita bebida alcoólica num ponto que é prejudicial para sua saúde. O governo poderia bloquear o seu dinheiro e não permitir a utilização dele para fins como esse, que faz mal para você. E claro, a princípio a ideia parece muito boa, cuidar da sua saúde. Afinal, a gente reduziria o problema com bets, inadimplência, diversos problemas comuns hoje no Brasil. Só que o problema não está nesse detalhe, ele está onde o Drex pode se tornar. E aí é justamente onde entra a parte 2, o que mudou e por que a gente deveria sim se preocupar com o caminho que o Drex está tomando. Se você quer estar sempre por dentro do que acontece no mercado de cripto, seja na esfera política aqui, né, por exemplo, o Drex evoluindo, ou mesmo nas oportunidades de investimento que você tem nesse mercado, eu tenho um grupo fechado que é o meu Close Friends, ele é super fácil de entrar. Vou deixar um link na descrição aqui para você, além também de outros links que vão ser importantes para você colocar em prática seu plano de ação para se proteger do controle governamental sobre o seu dinheiro. Lembrando sempre que se esse vídeo é útil para você, se você gosta desse conteúdo, eu te agradeço muito por deixar um like aqui, se inscrever no canal, porque aí é o seu feedback para mim de que a gente está no caminho certo e a gente pode produzir mais conteúdos como esse.